Contexto geral, entrevista o médico urologista do Instituto do Câncer do Ceará, Érico Diógenes. Eu me formei em 2004 na Universidade Federal do Ceará. Após a faculdade, nós temos as especializações. Então, fiz uma parte do internato, que é um período da faculdade, em Detroit, e conheci lá um grande médico urologista, que é o Dr. Edson Pontes, e que me inspirou a fazer urologia nesse período. Então, depois da faculdade, eu realizei a residência médica de cirurgia geral por 3 anos e depois ingressei na urologia, realizei a residência em São Paulo e após a residência eu fiz uma subespecialização em câncer urológico, né, no Hospital Sírio-Libanês e na USP, com o professor Miguel Cirujo, que é uma grande referência da urologia do Brasil. E tive essa grande oportunidade de adquirir grandes conhecimentos com ele. E me deu a oportunidade na época também de fazer o doutorado, realizei o doutorado na Faculdade de Medicina da USP, que ainda está em andamento. E após isso eu fui para o exterior, realizar o treinamento em cirurgia robótica. Fui para o centro em Bordeaux, chamado Clinique Saint-Augustin, que foi um dos centros pioneiros no tratamento da próstata minimamente invasivo, através do tratamento por videolaparoscopia e o tratamento por cirurgia robótica. E aí, após esse período, eu retornei para Fortaleza, uma opção. A família, minha família é toda de médico, então a gente sempre tinha esse intuito de retornar para a cidade e Natal, e aí eu retornei há 2 anos e atualmente eu exerço a urologia no Instituto do Câncer, né, onde a gente trabalha diariamente com câncer de próstata, trabalhamos com todos os tipos de cânceres urológicos, né, e atuo também no Instituto José Frota, trabalho lá também, e no consultório. O câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente, ainda atinge uma grande parte da população. 1 a cada 7 homens desenvolverão câncer de próstata, então é uma estimativa bem elevada. A estimativa pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é em torno de 61.200 novos casos por ano, tá? A nível do nosso estado, esses números estimam-se aproximadamente 2.550 casos ano, tá? E Fortaleza em torno de 590 casos também, tá? Então a estimativa é uma doença bem prevalente, ainda vitima muitos homens, então é muito importante o papel da prevenção para o tratamento adequado, né, em função de ter uma elevada taxa de cura. Ainda existe uma grande resistência dos homens para realizar o exame. Então, aproximadamente metade dos homens não fazem o exame de prevenção, né? E são exames simples de serem realizados, né? Não tira a masculinidade de nenhum homem, então é importante frisar isso. É um exame de sangue e um exame de toque retal, que é um exame fácil, rápido, indolor, não tem nenhum transtorno. E isso nos dá bastante informação com relação à saúde da próstata e baseado nisso a gente define a necessidade de fazer exames, continuar nos exames diagnósticos para evidenciar a doença. O homem, diferente da mulher, a mulher é mais preocupada, já tem aquela rotina, né, desde a adolescência, já tem exames, já faz exames periódicos. O homem ele é mais resistente
realmente vão para o médico muitas vezes quando já está numa situação já mais desfavorável, né? Existe ainda uma grande resistência, em partes em função do machismo, né? Então, como eu frisei anteriormente, é extremamente simples de ser realizado. Esse tabu precisa ser quebrado, né? Para que a gente possa fazer uma prevenção adequada e um diagnóstico precoce, que é fundamental no tratamento. A gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dos 50 anos, né, naqueles pacientes, na população geral, que o câncer é uma doença da terceira idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, deve ser começado a fazer os exames, que são baseados no exame de PSA e toque retal, uma vez por ano. Anual tem que ser feito. E naquela população que tem um fator de risco para o desenvolvimento mais precoce da doença, que são casos de familiares com câncer de próstata, familiares principalmente de primeiro grau, que desenvolveram o tumor na fase mais precoce, entre os 60 anos, deve procurar o urologista para realizar a prevenção a partir dos 45 anos. O tumor de próstata, ele tem um crescimento muito lento. No início, ele tem uma doença muito silenciosa. Então, mais uma vez, a prevenção é super importante, porque no começo, como não dá sintomas, nós temos que fazer uma busca periódica para avaliar se tem qualquer alteração no nível de PSA ou avaliação no exame de toque, alguma nodulação perceptível. Então, assim, quando ele apresenta sintomas, geralmente já está numa fase mais avançada da doença, né? E esses sintomas vai depender muito do estadio que a doença se encontra, como é que ela está, a extensão no local, tá certo? Que variam desde compressões do tumor, né, pelo canal da uretra, ele comprime a região da uretra, isso dificulta o paciente a apresentar uma micção adequada, tem diminuição do fluxo, aumento da frequência, né, um jato mais entrecortado, curto. Então, são sintomas obstrutivos pelo tumor e pode apresentar sintomas irritativos também, como aumento da frequência, urgência, noctúria, que é aumento da frequência noturna urinária, tá? E quando a doença está mais avançada, principalmente quando acomete, já saiu dos limites da próstata, já invadiu as estruturas em volta ou tem metástase óssea, que é o sítio principal de metástase, geralmente o paciente apresenta sintomas de dores importantes, dores ósseas, né? Pode apresentar insuficiência renal por compressão do tumor nos canais que drenam a urina e apresenta também sangramento, em casos mais avançados também pode apresentar sangramento. Então os sintomas vai depender muito da extensão da doença. O que a gente frisa é a questão da prevenção para que não chegue nesse estágio. Faça a prevenção antes de apresentar qualquer sintoma. Baseado no PSA, o PSA é um antígeno prostático específico, que é uma proteína que é produzido especificamente pela próstata. Ele não é totalmente específico para câncer de próstata, pode alterar em outras circunstâncias, outras patologias da próstata. Pode alterar na prostatite aguda, pode alterar na hiperplasia prostática, mas ele é uma excelente ferramenta para a gente poder fazer uma avaliação e um acompanhamento. Então nós avaliamos o nível de PSA, a velocidade de crescimento do PSA de um ano para o outro, avaliamos a densidade do PSA, uma relação que nós utilizamos que é a fração livre total, e baseado nesse contexto do paciente, estratificamos por idade, nós definimos realmente se aquele PSA está adequado ou não para o paciente. E, baseado no toque retal, identificamos a presença ou não de nodulações. Muitos homens perguntam se pode fazer exame de PSA, que é o exame de sangue. Então, 20% dos tumores, eles são tumores indiferenciados, né? Eles são tumores que não produzem PSA. Então, é muito importante a gente agregar os dois para poder otimizar, aumentar a acurácia da detecção da doença. Então,
se a pessoa fizer só o exame de PSA, 20% pode passar despercebido um tumor que é perceptível só no exame de toque retal. Tá? O diagnóstico ele é feito, se tiver qualquer suspeita do tumor, ele é feito através de um ultrassom, que é uma biópsia por ultrassom transretal, certo? É um aparelho que é introduzido via retal e ele é feito geralmente sob sedação e remove, em geral, 12 fragmentos da próstata para análise. E isso daí remove os fragmentos e é feita uma avaliação histopatológica. Tá? Então, o diagnóstico do câncer de próstata é baseado no exame de biópsia através de um ultrassom transretal. O nosso organismo está em constante defesa do controle celular. Então, com o passar do tempo, esses mecanismos de defesa eles apresentam algumas falhas e o câncer é um crescimento desordenado das células de um determinado tecido, certo? Então, pode atingir qualquer órgão, inclusive a próstata. Então, por quebra nesse mecanismo de defesa do controle celular, essa é uma das explicações que acaba atingindo a terceira idade. Então, é um tumor mais prevalente na terceira idade, precisa ser feito esse enfoque maior na prevenção nessa faixa etária. Existem 3 fatores principais para que a gente sabidamente para o desenvolvimento da doença, que é a idade, pelo fato de ser uma doença, né, mais prevalente, a parte genética, certo? Que é a parte hereditária, principalmente pessoas que tiveram câncer de próstata, principalmente antes dos 60 anos, tem um risco maior de desenvolver a doença. E a população com a raça negra, que tem também baseado em estudos genéticos, também uma predisposição 2 vezes maior do que os brancos de desenvolver o câncer. Tá? Existem alguns estudos mostrando que a obesidade também tem alguma relação com o desenvolvimento do câncer de próstata. Tá? Então é importante manter sempre o equilíbrio do seu peso, fazer uma alimentação equilibrada, né? Fazer uma ingesta equilibrada para evitar justamente o desenvolvimento desses fatores de risco. O que vai ser fundamental no tratamento vai ser a extensão da doença, a expectativa de vida do paciente e o tipo de tumor. Nós temos algumas variáveis que são avaliadas e, baseado nessas variáveis, nós determinamos individualmente. Cada paciente tem que ser personalizado para o tratamento, mas, de uma maneira geral, quando o tumor ele está confinado dentro da próstata, localizado, o tratamento cirúrgico geralmente é a primeira opção. Tá? O tratamento cirúrgico do câncer de próstata ele consiste na remoção completa da próstata e vesículas seminais, se chama prostatectomia radical, é uma retirada completa da glândula, tá? E uma outra opção, esvaziamento também dos gânglios, que são as ínguas que são linfonodos que ficam próximos ali da região da próstata, consiste também na remoção desses linfonodos, né, que chama linfadenectomia. Isso com intuito curativo, certo? O câncer de próstata, quando ele é tratado nessa fase, a chance de cura é mais de 90%. Então, é uma doença extremamente curável. Uma outra opção de tratamento nessa fase, quando o tumor está ainda localizado, é a radioterapia, né, que são um feixe de luz para poder eliminar o tumor. Então, são as 2 opções de tratamento nessa fase inicial do tumor. Outra avaliação que é feita quando o tumor violou os limites da próstata, chama de doença localmente avançada,
o tratamento é baseado no exame de no hormonioterapia, que é inibir o hormônio masculino, certo? Que é a testosterona, associado a outro tratamento local, que seja cirurgia, se for factível, seja radioterapia. Então, quando o tumor está localmente avançado, geralmente é feito um tratamento que a gente chama multimodal, geralmente uma associação de tratamentos para aumentar a chance de controle da doença. Quando a doença já no diagnóstico, ela já está nos ossos ou nos gânglios, que já tem doença já disseminada, em geral, esses pacientes não são submetidos a tratamento local, nem com rádio, nem com quimioterapia, só em alguns casos bem selecionados. O tratamento nessa situação geralmente fica reservado com medicações para o bloqueio hormonal, né, ou chama hormonioterapia, ou quimioterapia, certo? Então, como eu falei, dependendo de cada caso, precisa ser individualizado e determinar o melhor tratamento para cada paciente. O que vai ser determinante aí na questão da metástase vai ser a agressividade do tumor. Então, alguns tumores, isso aí é variável, alguns tumores eles são mais agressivos. Na avaliação histopatológica, nós avaliamos na patologia o Gleason. Então, quanto maior o Gleason, o score, maior o risco de progressão da doença. O nível de PSA é também super importante no diagnóstico. Então, o PSA, quando ele está com nível acima de 20, ele tem um risco maior de metástase. Tá? E no estadiamento, quando tem um tumor, ele já violou as estruturas da próstata, ele tem um risco maior de metástase também. Então, essa questão do risco de metástase vai depender muito dessas características, né? Então, é muito variável o câncer de próstata. No tumor localizado, o risco de ter metástase, no tumor bem inicial, o risco é muito baixo, que a chance de cura é muito elevada, 90% a 95%. Então, só em torno de 10% dos pacientes que vão ter uma progressão da doença. Então, vai ser esse risco de metástase vai ser baseado aí nessas características, no tipo de tumor, no estadiamento e no nível de PSA. Quando você tem a doença já disseminada, o tratamento ele é baseado com hormonioterapia, certo? Que é bloquear o combustível do câncer de próstata é a testosterona. Então, você tem que bloquear através de uma medicação, que é uma castração química, ou a castração cirúrgica através da retirada do núcleo do testículo, que é a parte funcionante do testículo. Então, nessa situação, geralmente, a gente faz esse bloqueio da testosterona. Tá? Quando ele já se manifesta com metástases disseminadas, né, ósseas principalmente, pode ser utilizado também a quimioterapia, certo? Que geralmente é utilizado o docetaxel, que é um tipo de quimioterápico. E em alguns casos hoje tem medicações também mais recentes, novas, que são medicações que são antiandrogênicos periféricos, que pode ser utilizado também no tratamento de doença metastática. Hoje em dia fica reservado para doenças que estão já resistentes ao hormônio, né, resistente à castração, e aí a gente utiliza outra linha de medicação para poder equilibrar a doença. Então, de uma forma geral, quando a doença está disseminada, o tratamento é baseado em hormonioterapia ou quimioterapia. Hoje em dia tem muita ferramenta para o tratamento do câncer. Então, a sobrevida do paciente do câncer de próstata é muito boa. Então, a expectativa naqueles casos localizados, a cura é a maioria dos casos. No casos que tem já doença localmente avançada, com o tratamento e tiver uma boa resposta, o paciente tem uma sobrevida muito boa. Isso é uma pergunta, uma preocupação sempre importante de frisar com o paciente, compartilhar essas informações. O paciente sempre nos procura preocupado com essa questão sexual, que é realmente uma questão funcional muito importante. Além da sexualidade, existe outro também
outro efeito colateral que o tratamento pode trazer, que é o controle da urina, que chama incontinência urinária. A pessoa perde a capacidade de controlar a urina. Então, a próstata ela fica muito próximo dos nervos da ereção. Então, ao remover a próstata, pode haver dano ao nervo, né, que está responsável pela ereção. Então, o tratamento hoje, sempre que possível, nós preservamos esse nervo, tá? Isso não garante, mas dá grande chance do paciente recuperar. Existem alguns fatores que a gente leva em consideração, que é a função erétil prévia do paciente, como é que ele está prévio ao tratamento, que isso é um dado importante. A idade, quanto maior a idade, menor a chance de recuperação, principalmente tem estudos mostrando que a partir de 65 anos os resultados de recuperação são inferiores, tá? E a questão técnica, que é muito importante. Então, a preservação hoje em dia, sempre que factível, se o tumor não estiver invadindo o nervo, a gente preserva bilateralmente. Isso dá uma chance do paciente recuperar a potência sexual após a cirurgia. Após a cirurgia, existe uma reabilitação. O paciente tem que, até hoje, alguns trabalhos mostram o benefício de iniciar até essa reabilitação antes de o paciente submeter à cirurgia, que a gente utiliza algumas medicações que são estimulantes, né, que é o Viagra, Tadalafila, e geralmente a gente utiliza a Tadalafila, que é uma medicação que é um vasodilatador, e isso daí a gente já inicia geralmente 15 dias antes do tratamento cirúrgico e mantemos isso no período pós-operatório. Quando o paciente tem uma boa resposta com a medicação, nós mantemos a medicação. Caso contrário, é feito um outro método de tratamento, que é uma injeção intracavernosa, que é um vasodilatador intracavernoso, que é a prostaglandina e o Prostadil. E se caso tenha falha também com a injeção, pode ser optado por colocação de uma prótese peniana e o paciente volta à vida sexual normal, tá? Existe também a questão da continência, que é um fator importante. Isso eu acho que tem um impacto até mais importante na qualidade de vida do paciente, porque às vezes precisa usar protetores, uma fralda, isso atrapalha muito o dia a dia. Então, nos 3 primeiros meses, existe em torno de 20% a 30% dos pacientes que ficam com alguma parcela de escape de urina. Depois desse período, em torno de 5% a 10% só dos pacientes que permanecem com algum grau de incontinência que haja necessidade de tratamento. E para a reabilitação, nós utilizamos uma fisioterapia do assoalho pélvico, medicações que podem ser utilizadas. Em casos de controle total, a maioria tem controle total, não requer nenhum tratamento posterior, mas caso tenha alguma persistência que esteja interferindo no dia a dia, na qualidade de vida, o paciente pode ser realizado um esfíncter artificial, que é uma válvula que você coloca em torno da uretra para poder controlar a urina. Então, para um bom tratamento para o câncer, nós precisamos ter um bom controle da doença, que é um tripé que a gente utiliza, um bom controle oncológico, fazer uma cirurgia com qualidade, que ele possa ser curado da doença, remover por completo, evitar margens positivas, que isso aí pode repercutir em recidivas posteriores, e ter uma técnica adequada para uma boa preservação do feixe, para que ele possa reabilitar mais precoce, e a preservação do músculo que controla a urina também, que ele permita fazer uma recuperação melhor do ponto de vista da continência urinária. Sim, isso aí é um ponto importante. Sempre que for realizar qualquer tratamento para câncer de próstata, é importante frisar com o paciente a questão da fertilidade. Porque após o tratamento da próstata, principalmente a prostatectomia radical, porque você, depois que faz a cirurgia,
não tem a ejaculação mais, né? Você continua produzindo espermatozoides, mas não tem a ejaculação. Então, não consegue gerar depois filhos por meios naturais. Então, é importante frisar com o paciente, ver se o paciente ainda deseja, né, ter filhos. Se tiver essa vontade, a gente recomenda sempre que seja feita uma congelação do sêmen prévia ao tratamento, para que ele possa deixar reservado e ser mais fácil depois fazer uma reprodução. Se caso o paciente foi submetido ao tratamento e ainda queira ter filhos depois, esse espermatozoide ele pode ser captado no testículo, né? Através de um exame de punção, você capta o espermatozoide numa estrutura que chama epidídimo, que fica em volta do testículo, ou através de biópsia testicular, se caso tiver alguma dificuldade. E depois o paciente submete a um procedimento de reprodução assistida. Então, é um risco realmente que apresenta com o tratamento, então tem que ser debatido isso previamente ao tratamento, essa necessidade realmente depois de ter filhos ou não. Então, seja com tratamento cirúrgico, seja com a radioterapia, também pode apresentar, e com a hormonioterapia, a quimioterapia também vai alterar a qualidade do sêmen. Então, tudo isso precisa ser abordado previamente ao tratamento, o paciente deve ser esclarecido quanto a isso. As pessoas confundem muito câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. O câncer de próstata é uma entidade, a hiperplasia é outra totalmente diferente. A hiperplasia não é um fator de risco para câncer de próstata, que isso é um questionamento também, não tem relação com câncer. O crescimento benigno da próstata é um crescimento da parte central da próstata. Isso é um processo natural do envelhecimento do homem. Todo homem vai ter um crescimento da próstata e isso pode haver a repercussão do ponto de vista urinário. As pessoas que têm um crescimento da próstata que comprime o canal da urina, eles vão apresentar sintomas de micção, dificuldade no esvaziamento da próstata, né, fluxo mais fraco, jato entrecortado, a pessoa tem que fazer mais força para urinar, não consegue às vezes esvaziar completamente a bexiga, passa a acordar mais vezes à noite para urinar, aumento da frequência urinária, urgência, às vezes até escape, e no caso mais extremo, pode haver formação de cálculos na bexiga, que em função do resíduo que fica, pode haver uma retenção urinária, que é prender totalmente a urina, que ocorreu recentemente com o presidente Michel Temer. Teve essa retenção urinária, precisou passar uma sonda para poder aliviar a compressão da uretra e depois foi submetido a um tratamento para remoção dessa parte central da próstata. E em casos extremos pode ocorrer sangramentos, infecções recorrentes. Então é uma entidade diferente e acomete também uma grande parte da população masculina. O tratamento em geral da hiperplasia prostática é baseado inicialmente em medicações, que são medicações que atuam na próstata, relaxando a próstata para poder abrir o canal para urinar, e em medicações que atuam na próstata também reduzindo o volume prostático e inibindo o crescimento da doença. Em casos extremos, quando tem indicação cirúrgica, pode ser realizado, dependendo do volume prostático, uma raspagem na próstata, que chama RTU de próstata, ressecção transuretral, que é a remoção da parte central da próstata. E em casos mais extremos, quando tem uma próstata de grande volume, é realizado um método convencional, pode ser aberto ou via laparoscópica ou robótica, a retirada da parte central da próstata. O câncer de próstata é uma doença extremamente comum e ela é a segunda que mais mata. Então é uma doença que precisa, no diagnóstico precoce, a chance de cura é elevadíssima. Mas, infelizmente, ainda muitos homens são diagnosticados já numa fase que muitas vezes tem difícil controle da doença.
trabalhamos diariamente para que isso seja melhorado, essa assistência, mas a população, principalmente população que não tem um acesso fácil à saúde, não tem um acesso fácil aos especialistas. Então, muitos pacientes às vezes procuram e não conseguem uma assistência adequada. Então, ainda infelizmente, o sistema público é falho com relação a isso, não tem uma cobertura adequada para que todos tenham esse acesso aí à prevenção, seja a realização de exames, seja especialista para que possa detectar o problema, seja para a realização quando tem suspeita de realização de exame de diagnóstico, que seria a biópsia no caso. Então, a maioria da população, principalmente do interior do estado, geralmente vem para a capital para a gente fazer essa avaliação e o diagnóstico. O Instituto do Câncer é o maior centro do Norte-Nordeste para o tratamento do câncer. Então, é uma referência daqui do nosso estado. Então, nós diariamente recebemos pacientes de todo o estado para a realização do tratamento. Tem todo o aparato necessário para fazer tanto o diagnóstico como o tratamento, certo? Então, é um excelente centro para realizar esse tipo de tratamento do câncer de próstata. Existe a atenção primária, o posto de saúde, né, que tem alguns centro de atenção da saúde do homem, que pode ser feito uma avaliação inicial. Em caso de suspeita, ele pode ser direcionado por um atendimento terciário para que você possa fazer o tratamento. Existem outros hospitais que também têm urologia, que é o Hospital Geral de Fortaleza, a Santa Casa, o Hospital César Carlos, né? Mas para realmente tratamento do câncer, o ICC é a grande referência aqui do estado. O robô da Vinci ele chegou no Brasil em 2008, certo? E no Ceará ele chegou há 2 anos. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos tratamentos de câncer de próstata são realizados por via robótica, porque ele é uma tecnologia bem superior, né? Então permite realizar uma cirurgia com a qualidade maior. Então, a precisão maior, a visão do aparelho ele é em 3 dimensões, isso permite ter uma visualização mais adequada na hora de fazer a preservação dos nervos e a preservação da musculatura. O manuseio ele é mais preciso, que as pinças não têm tremor, e ele faz um movimento, né? Ele projeta o movimento da mão do cirurgião dentro do procedimento. Então, ele é uma excelente ferramenta para o tratamento do câncer, né? Ele pode ser aplicado, o paciente tendo a indicação da prostatectomia, se o tumor estiver localizado ou se estiver localmente avançado, mas que não tenha extrapolado muitos limites da próstata, é factível que seja realizado por esse método, que é um método robô assistido. Então, o paciente tendo a indicação de realizar o procedimento, esse é um dos melhores métodos para a realização do tratamento. Claro que isso, a cirurgia convencional é muito utilizada no nosso meio ainda, por conta do custo, que ainda tem um custo elevado, e tem nos grandes centros excelentes resultados também. Tá? Então, mas a tecnologia realmente ela vai vir para ficar. Nos Estados Unidos, a maioria dos centros fazem por via robótica, e a tendência é que no Brasil essa plataforma ela cresça cada vez mais e se torne mais acessível, né, para a população, também até a população mais carente que não tem um plano de saúde. Ele só tem um aqui no estado, que é no Hospital Multiclínico, e está crescendo, né? Nós aqui no Nordeste o primeiro centro a ter foi aqui em Fortaleza, e agora está crescendo muito no Brasil. Então, no Nordeste já disponível em Recife, e 2 plataformas em Recife já tem disponível,
e no Brasil ele está crescendo e se tornando mais acessível para a população. O Novembro Azul é um mês muito importante para a conscientização da população para a prevenção do câncer de próstata. Então, em função de ser uma doença ainda muito prevalente, todo mês de novembro a gente faz essas campanhas de prevenção. Então, o ICC sempre está à frente dessas campanhas, faz o ano todo, mas a gente enfoca bastante nessa campanha no mês de novembro. Desenvolve, no último domingo nós tivemos um bate-papo sobre câncer de próstata e também sobre o câncer de mama, que foi unificado as campanhas esse ano, lá no Parque do Cocó. A gente ficou lá com a população discutindo e esclarecendo dúvidas sobre o câncer de próstata, e fazemos sempre campanhas, palestras para prevenção, orientar a prevenção do câncer de próstata. A população masculina está reconhecendo a importância, o homem está se preocupando mais com a sua saúde, né? As mulheres também têm um grande papel nisso, porque eles acabam orientando aos seus familiares, maridos, a procurarem também a assistência, né? Então essa procura realmente para a prevenção, ela está aumentando em função aí da conscientização. Então, o homem realmente precisa ter uma visão melhor sobre isso, porque o diagnóstico precoce é o grande segredo para o prognóstico do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é uma doença que ainda infelizmente atinge grande parte da população, mas é uma doença que é extremamente curável. Procurem fazer uma avaliação periódica, façam os exames de prevenção nos períodos adequados, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvidas. E o tratamento, apesar de oferecer alguns riscos, sempre tem solução para os efeitos colaterais. Então, a gente, tratando o tumor na fase precoce, oferece grande chance de controle da doença e minimiza os efeitos colaterais que podem o tratamento trazer. Então, procurem sempre fazer essa prevenção, que é super importante. Não só da prevenção do câncer de próstata, mas a saúde do homem de uma forma geral. É importante que você procure seu urologista para sempre estar em dia com a saúde. Contexto Geral entrevistou o médico urologista do Instituto do Câncer do Ceará, Érico Diógenes.